Boa noite. Esse aqui é o nosso trabalho do Breno Araújo Vasconcelos e do Marcos Ferreira de Aguiar. Esse trabalho aqui ele é referente à disciplina de lógica de programação do professor Naldo, ao qual ele pediu para a gente fazer inicialmente uma tela de login, ao qual essa tela de login leva-nos a uma tela de cadastro de usuário. Então é o seguinte, ele pediu para a gente usar em HTML5 e CSS3. Então aqui vamos lá. Primeiramente vou mostrar o código do login. O código do login ficou assim. Eu coloquei HTML, esse que é o head, que é o nosso cabeçalho. Aqui eu coloquei o título. Essa parte aqui do style é a parte do CSS. Essa parte de border radius é a parte que a gente coloca um estilo naquelas bordas naqueles quadradinhos do input, né? Tem que é a fonte Arial, aqui é o tamanho, né? O font size, que é 15 pixels, que é o font weight bold. Esse bold é, o, deixa o texto com um pouco mais de visibilidade. Então aqui é o seguinte, aqui terminado o CSS, a gente vai para a parte do body, que é o corpo, na verdade, do código. Então aqui é o seguinte, a gente colocou o body BigColor, esse código aqui, ele é para deixar a tela azul celeste, da cor azul celeste, aqui a gente colocou o botão de login, certo? Então aqui nessa parte aqui a gente chamou o botão de login para o cadastro. Então o que acontece? Quando você aperta no botão cadastro, ele redireciona para a página de cadastro. Redireciona do login para a página de cadastro. Então aqui é o usuário, aqui a gente colocou em negrito nessa parte do B. A gente colocou senha. Aqui a gente colocou o botão de entrada. Aqui são os ícones de redes sociais que o professor pediu pra gente, que a gente colocou Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo isso em uma div só. E aqui no final a gente também a gente fez uma div, ao qual a gente colocou os links que o professor pediu, né? Da Prefeitura de Paraupebas, a gente colocou o link da Fadesa e o link do Pepinha de Açúcar também. E pronto, está terminado. Esse aqui é o nosso código da tela de login. Agora eu vou passar aqui para o código do cadastro, certo? Da tela de cadastro. Então aqui é o seguinte. Eu vou voltar lá para o início para mostrar tudo em sequência. Então aqui eu comecei com a linguagem, colocando o HTML em português. Aqui eu coloquei no título Faça o Cadastro. Aqui é aquela mesma estilização do CSS que a gente havia feito para a tela de login. A gente também fez aqui na tela de cadastro, a gente repetiu a mesma coisa. Border radius, fonte family Arial, tamanho 15 pixels, fonte weight bold e os demais códigos também. Então aqui a gente começa com o body. A gente colocou aqui o botão de cadastro. Aí aqui a gente colocou o body BigColor da mesma cor, azul celeste. E aqui a gente foi colocando os nomes, as pastas do cadastro. Então aqui a gente colocou nome, a gente colocou usuário, todos para a pessoa preencher. Aí aqui na data de nascimento a gente colocou um calendário ao qual a pessoa só seleciona no calendário a data de nascimento ao invés de escrever. É bem mais prático, bem legal. Que a gente fez o CPF, e-mail. Tem umas coisas curiosas aqui, por exemplo, no e-mail a gente colocou o código placeholder para deixar isso aqui escrito, digite seu e-mail, deixar isso escrito dentro do input, fica bem legal. A gente colocou aqui também senha, a gente fez a mesma coisa, colocou placeholder e a gente escreveu, cria aqui a sua senha. Aqui a gente colocou o sexo, a tag do sexo, então a gente colocou aqui o input type checkbox. Então o checkbox aqui permite que você
selecione apertando um quadradinho qual é o seu sexo, masculino ou feminino. A gente colocou aqui Logradouro. Então aqui a partir do país aqui, ó, tem país, estados e cidades. A gente fez em forma de seleção, entendeu? Para você selecionar uma opção. Então aqui no país a gente colocou primeiro o botão que fica aparecendo no início, esse selecione seu país. Quando você aperta, você pode selecionar o país de onde você tem nacionalidade. Então a gente colocou aqui algumas opções como Austrália, Brasil, Canadá, Estados Unidos, outros países. Aqui nos estados a gente colocou também a mesma coisa, selecione seu estado. Então você vai clicar lá e vai selecionar seu estado. Então a gente colocou algumas opções como Pará, São Paulo, Santa Catarina. Cidade também a gente fez o mesmo esquema. A gente abriu o Select, né? Colocou o Option Velho também para selecionar a sua cidade. Aqui a gente colocou algumas opções, como Paraupebas, Florianópolis, São Paulo, Toronto, entre outros. Então aqui foi o seguinte, feito isso aqui, a gente fechou a nossa tela, o nosso formulário. A gente criou mais uma div para colocar os nossos contatos, que o professor havia pedido também. Então aqui a gente colocou o Breno Vasconcelos e o Max Ferreira, que é a minha dupla aqui do trabalho. Então, feito o código, que ele está aqui. Esse aqui é o código da tela de login. Esse aqui é o código do formulário, certo? E agora eu vou estar mostrando para vocês como ele ficou, como esse código ficou na prática. Então, aqui é o seguinte. Só um momento. Vou colocar primeiramente a tela de login. Então, aqui é o seguinte. Aquele botão de login que a gente havia colocado. Esse aqui é o botão de cadastro. Quando a gente aperta nesse botão de cadastro, a gente é redirecionado para aquela página de cadastro que o professor havia pedido. Então, aqui a gente colocou o usuário, a gente colocou senha. Aqui as pessoas podem escrever livremente qualquer coisa. Aqui a gente colocou o botão de recuperar senha, que esse padrão aqui ele é bem frequente em qualquer tela de usuário, seja no Facebook, Instagram, entre outros. Aqui a gente colocou os ícones do Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. Aqui embaixo a gente colocou também o link que o professor pediu do site da Prefeitura de Paraupebas, Pebinha de Açúcar e tudo mais, que eles estão aqui, certo? E aqui é o seguinte, a gente vai apertar no cadastro, então ele vai chamar a tela de cadastro, certo? Isso aqui é assim que ficou a nossa tela de cadastro, com nome, usuário, data de nascimento. Aqui, como eu havia dito, a gente seleciona a data de nascimento, por exemplo, 5 de março de 2015, então ele já seleciona lá, certo? Aqui é o botão de CPF, aqui, como eu havia explicado para vocês, naquele placeholder, aqui a gente coloca sombreado aqui dentro, ficou bem legal, digite seu e-mail aqui. Aqui na senha também a gente fez a mesma coisa, cria aqui a sua senha. Aqui ficou aquela parte do checkbox que a gente havia dito, qual você vai selecionar seu sexo a partir daqui, clicando nos quadradinhos. Aqui é o logradouro, aqui é aquela opção que a gente falou do select, que aqui você seleciona manualmente. Ao invés de escrever, você só vai selecionar aqui de que país você é, Brasil, Austrália. Aqui é a mesma coisa também, para você selecionar seu estado. Então aqui a gente fez também cidade, então ficou mais ou menos desse jeito. E aqui embaixo é aquela parte dos contatos que o professor pediu para a gente colocar, que é aqui o meu nome, Breno Araújo Vasconcelos, o meu número, e esse aqui é o número do meu amigo, Max Ferreira. Então é isso. Muito obrigado e boa noite.